a suposta bandeira de Donald Trump atualmente é uma suposta guerra contra as drogas aqui na América Latina. E a gente tem algumas coisas acontecendo em torno da figura do Lula que tem repercutido na mídia. Vamos falar um pouquinho disso daí? Donald Trump, a gente sabe que é uma pessoa totalmente fora da casinha, né? Se alguém ainda tem dúvida disso, eu acho que é alguém que está sendo muito otimista, né? Na verdade, ele é uma pessoa que ele se utiliza muito de recursos para poder estar pautando a mídia. Então, ele tem muito dessa, né? Ele é uma pessoa, um comunicador de televisão, filhinho de papai, que herdou boa parte do que ele tem hoje, e ele nasceu numa condição privilegiada, teve experiências com a mídia, carrega consigo essa vivência dele com a mídia, e ele tem essa necessidade de pautar, e ele, de certa maneira, eu sou obrigado a reconhecer, ele sabe pautar a mídia, né? A mídia nacional, uma vez que os Estados Unidos, tudo que os Estados Unidos faz, de fato tem grande repercussão na mídia internacional. Então veja bem, Donald Trump agora resolveu que ele vai acabar com o tráfico de droga, que isso está prejudicando os Estados Unidos. Na verdade, nós sabemos que a maior parte das drogas que chegam nos Estados Unidos chegam por terra via fronteira México. Com isso, eu não estou acusando os mexicanos ou qualquer coisa assim, mas essa é a realidade, né? E com isso, agora, numa situação que ele quer pressionar a América Latina, porque ele vê que a América Latina está meio que escapando por meio do poder dele, por meio dos vãos, dos dedos, né? E nessa situação, o Lula e o Brasil é um ponto muito estratégico nessa discussão, mas a gente tem um grande ponto assim sensível na América Latina, que é basicamente a Venezuela, apesar que recentemente ele começou a colocar a Colômbia no meio, e ele está assim, muito afim de colocar o máximo que ele pode dos países latino-americanos nessa confusão, porque ele está de fato preocupadíssimo porque a América Latina está se alinhando cada vez mais com a China e com a Rússia, mas especialmente com a China, que é a grande preocupação dele, uma vez que a China tem um poderio econômico muito grande, o poderio bélico da China não é tão intenso assim, mas não é desprezível, e temos na retaguarda da China a Rússia, que em qualquer circunstância tem uma tendência muito forte a ficar com a China. Então isso para os Estados Unidos é um problema seríssimo, uma vez que agora a China, os BRICS, né, que aí nós temos o Brasil num papel muito importante, porque o Brasil consegue fazer muito essa liga com os BRICS, principalmente agora que nós estamos com um ser nefasto prestes a ir para a cadeia, que é o maluco que a gente sabe que se dizia que não era coveiro, né? Então, o que acontece é o seguinte: o Donald Trump ele precisa de uma desculpa para poder pressionar os países latino-americanos para ver se alinha de novo aos Estados Unidos. Hoje a movimentação econômica está se cogitando em se usar moedas que não sejam o dólar nas transações internacionais. Isso afeta muito a economia americana, afetaria muito se isso se materializar, e eu acho que é questão de tempo isso acontecer. Não sei se será anos, ou meses, ou décadas, mas uma hora vai acontecer, o mundo vai começar a fazer suas negociações internacionais sem usar o dólar, então ele vem usando as drogas, a luta contra as drogas, como uma forma de estar atuando e pressionando e tentando puxar os países latino-americanos para ele, para ser o quintal dos Estados Unidos, como foi e tem sido durante um bom tempo, e parece que a gente está saindo desse eixo. Acontece que aí nós temos um discurso moralista simplista, porque as drogas elas não podem ser tratadas pura e simplesmente com uma questão de segurança pública ou de segurança internacional, que seja, como é que o Donald Trump está querendo tratar. As drogas, antes de mais nada, quando a gente fala de usuário, é um problema de saúde pública. Né? Existe uma questão de segurança forte presente nesse tipo de situação, mas não é a única e nem deveria ser a principal a ser tratada.
a partir do momento que você tem a opressão ao comércio das drogas como uma das formas de contenção da situação, e eu acredito que pode até ser usada, apesar de que ela tem que ser repensada, porque ela é muito sensível sobre muitos aspectos. Um deles é de que, quando a gente fala de tráfico de droga, a gente pensa que existe uma rede intricada de comercial mesmo, né, onde as classes sociais mais abastadas têm um poder muito grande e as classes sociais altas, elas ficam meio que imunes, né, a essas políticas repressivas, mesmo quando você tem o traficante, que é um traficante altamente qualificado em termos de grana, então ele acaba mesmo que esquivando. Quem acaba sendo assim, objeto de perseguição para esse tipo de política é a pessoa pobre, periférica, quase sempre preta, né? Existe esse recorte racial, você pode colocar dentro da ideia das drogas, mas é o que acaba acontecendo, né? E a gente percebe que a quantidade de usuários de classe social alta é muito grande, que são as próprias pessoas que pedem, que depois é engraçado isso, né? Porque são pessoas que são favoráveis à repressão e a essa coisa policialesca, ao fortalecimento de atitudes truculentas do Estado, né? Normalmente a elite, as pessoas endinheiradas são muito favoráveis a isso. E, no entanto, é nessa classe social que existe muita gente que é usuária e que alimenta o tráfico, né? Então, o que acontece é que existe muita injustiça atrelada a uma série de problemas culturais, econômicos, sociais, de saúde, enfim. A questão das drogas era extremamente complexa e eu entendo que a educação, a saúde, ela tem um papel muito importante nesse estado de coisas, né? E não é só por meio da truculência policial ou militar que você vai resolver o problema. Claramente o que o Trump faz é uma manobra política econômica e ele está se valendo disso simplesmente para fazer com segundas, terceiras, quartas, quintas intenções e por aí vai. Acontece que essa semana o Lula está lá na Ásia para conversar com Donald Trump para negociar as sanções feitas ao nosso Supremo Tribunal. Ele está negociando as tarifas, etc, etc, e pelo jeito vai haver mesmo essa conversa, já teve algumas conversas, algumas interlocuções por vias digitais, e provavelmente vai acontecer no contexto físico, né? E Lula, ele é um grande político, né? Ele é um grande político, mas ele tem um problema, às vezes quando ele vai falar, ele se entusiasma e ele se perde. E, nesse caso, falar de drogas é muito fácil se perder, porque drogas é um assunto muito complexo, polêmico, né? Ele tem muitas camadas, ele não pode ser analisado de uma maneira simplista, e ele acabou tentando, ao falar de algo que é óbvio, ele não soube colocar as palavras e a coisa ficou deturpada. Quando ele fala que o traficante também ele é vítima, a frase ficou mal construída, meio mal colocada, e a mídia faz o recorde, deita e rola em cima do erro dele, né? Na verdade, o que o Lula quis dizer é que o pequeno traficante, ele é vítima do usuário rico, porque o usuário rico, ele é favorável à opressão, que não vai recair sobre ele, vai cair sobre o traficante pequeno. Eu estou falando do avião, não estou falando do grande traficante. Então, entendeu? Aquela pessoa pobre que está se metendo com isso, está fazendo algo ilegal e é crime, tem que ser punida, tem que sofrer um peso do Estado sobre ela, tem que sofrer. Mas o usuário rico, que é favorável ao embrutecimento do poder público, esse sai ileso, ele alimenta o tráfico e ele fica meio que livre, porque o que escandaliza a sociedade, na verdade, se você for parar para analisar, não é a droga. Com isso não estou defendendo a droga, muito pelo contrário, né? O que eu estou dizendo é que o que escandaliza a sociedade, se a gente for parar olhar com um pouco de calma, é a miséria. Então a gente fica muito perturbado com aquilo que a gente vê na Cracolândia. Mas a mídia não fala que em qualquer festa, numa balada da elite, você tem uma grande quantidade de pessoas usando, se destruindo e se lascando, né, e se perdendo nas drogas. E normalmente esse pessoal costuma alimentar o discurso armamentista de direita e tratar a questão da droga com bomba
tiro. Essa que é a verdade. É isso que o Lula tentou falar e ele se perdeu. É óbvio que existe muita coisa que tem que ser discutido, até que ponto certas drogas que são ilícitas, elas deveriam continuar sendo consideradas ilícitas, como por exemplo a maconha, né? A maconha, por exemplo, a gente sabe que ela tem sua toxidez, mas que ela causa menos danos sociais do que a bebida alcoólica. Mas isso é muito complexo, né? Porque a maconha, bem ou mal, ela sofre grandes limites. Bom, em resumo, no meu ponto de vista, né, quando eu falando agora do meu ponto de vista, droga é um assunto sério, ele causa muito dano na sociedade, danos principalmente à saúde e a toda a textura social, toda a estrutura social, porque impacta na segurança pública, impacta numa outra série de coisas. E o principal caminho para lidar com elas é educação e ações de saúde. O proibir não resolve grande coisa. Ele até pode ser estudado e ser aplicado, mas tem que ser pensado e aplicado com muita sabedoria, porque a opressão em si não é a solução para as drogas, porque se fosse já teria resolvido, né? Porque durante muitos anos é o que tem sido feito no Brasil, basicamente com relação às drogas. E lembrando, você que é moralista, sabe aquela cervejinha que você toma e curte bastante? Também é droga, tá? Numa dosagem mais leve, mas é droga. Pode prestar atenção que você fica mais felizinho, mais alegrinho. Isso ajuda você a se divertir. Portanto, as drogas já estão presentes na nossa sociedade. A gente tem que rever e repensar como a gente lida com elas. Gente, gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Fui!